inclusive pecado e doença. Desequilíbrios. Depois que eu recebi isso, eu recebi o segundo aspecto divino em mim e o segundo corpo. Corpo vital, espírito de vida. Depois um corpo de desejos e um espírito humano. E aí completou-se o tríplice espírito, Pai, Filho e Espírito Santo em mim e o tríplice corpo. E finalmente aqui eu recebi a mente. Só agora. A mente é muito novinha. Por isso que a gente não consegue focar direito. De foco a cabeça sai. Foca como se fosse um danado para aprender a focar. Na Cabala, que é uma tradição mais antiga que a Rosa Cruz, você vai estudar esses mesmos conceitos, só que pela árvore da vida, que é o Adão Cadmon aqui, tá vendo? Que o corpo humano, ele tem correlatos com a árvore sefirótica, árvore da vida. Então aqui seria o período da unidade, onde estávamos em Deus, antes do período de Saturno, e fomos descendo, período Saturno, período solar, período lunar, até chegar na heterogeneidade total que é aqui. Então quando você está estudando os períodos, com uma outra nomenclatura, com outro esquema, você está vendo o que a árvore sefirótica já falava, pela Cabala. O sufismo vai ter o seu jeito de mostrar isso, o hinduísmo vai ter o seu jeito de mostrar, todos eles vão mostrar a mesma coisa. O brahmanismo, né? Mas como nós somos ocidentais, nós sugerimos que vocês estudem esoterismo ocidental. Para quê? Para facilitar a sua vida, porque senão você vai começar a viajar na maionese. Só por isso. Porque se nós tivéssemos uma mente mais trabalhada, aí você poderia fazer, mas como nós não temos, então aqui está a árvore da vida, ou Adão Cadmon. Então quando vocês ouvirem falar é o DC Comics, né? O gibi que tem o projeto Cadmon. Vocês não liam Batman e vocês não liam essas coisas? Vai estar lá atrás, né? Não tinha o Cadmon? Esse aqui conhece, ó. Por que faz sucesso? Porque os caras que inventaram os super-heróis, eles sabiam de ocultismo. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Êxtase, arrebatamento ou saída de si. É quando a sua visão e audição espiritual se abrem positivamente. E mais, não só você se torna um claro-evidente positivo, como você também tem a capacidade de sair do seu corpo e trabalhar como auxiliar invisível para aliviar o fardo do Cristo. Não se sai do corpo para dar voos de alma. Não se sai do corpo para satisfazer a vaidade, para chegar para o amiguinho de manhã e falar assim: hoje eu me vi em cima da cama. Nossa, hoje eu fiz um voo de... Não se sai do corpo para fazer isso. Quem fala que sai do corpo e vem cheio porque faz desdobramento. Aliás, o espírito não desdobra, é a primeira coisa. Quem desdobra é o corpo vital. Então o desdobramento espiritual não existe. Primeira coisa, quem desdobra é o corpo vital. Então o que você chama de corpo de espírito é o corpo vital, não é o espírito, né? Então, não existe vaidade nesse processo. Se existe vaidade, eu não estou dizendo que não é possível fazer do jeito negativo, claro que é, mas é por isso que aí tem vaidade, porque se fosse positivo, do jeito correto, não teria. E a Maria tem uma iniciação de êxtase, que é essa que sai para fora do corpo, aos pés da cruz. Tanto que está ela e está João. Segundo Rudolf Steiner, não é segundo Max Heine. Max Heine simplesmente não comenta nada sobre isso. Mas segundo Rudolf Steiner, no livro O Evangelho de São João, o Evangelho de São João só, né? Título do livro. Lázaro é o próprio João, evangelista. Segundo Rudolf Steiner. Não sei se isso de fato é verdade. Mas Rudolf Steiner diz que o próprio João é o Lázaro. E se Lázaro é Christian Rosenkreuz, o próprio João pode ser o fundador da Ordem Rosenkreuz. Então, por isso que as estudantes da Fraternidade Rosa Cruz têm verdadeiros, não os cometas, né? Que aparecem de vez em quando e somem. Aparece de vez em quando e somem. Estudante cometa, já viu? Né? Tá cheio, né? Então esse aí, qualquer evangelho é interessante. Agora, o verdadeiro tem muita afinidade com o evangelho de São João. Por isso que quando se diz que Deus é luz, a pessoa de fato encontra um alimento e uma potência espiritual muito grande dentro dela.
Essa aqui é a experiência de êxtase, tá vendo? A pessoa saindo. Para que mundo é esse que ele sai? É um mundo, para nós, espiritual, é um mundo dos desejos. Nenhum de nós tem capacidade de funcionar em um mundo mental, no mundo do pensamento. Máximo um desejo, máximo. Está muito bom já. Está muito bom. Antes da queda, naquela condição de Adão cádido, que eu acabei de mostrar para vocês, nós podemos chamar que nós podemos denominar a nossa natureza como natureza naturante. Termo estranho, né? Natureza naturante, ou natureza original, né? Qual que era essa condição de natureza naturante? Eu vou de novo recorrer ao mito. Quando o Pai terminou por seu verbo, terminou pelo princípio feminino dele, no 7º dia, sábado, a obra que fizera, no 7º dia descansou. Assim sucede que o círculo do movimento do mundo não foi fechado. Então Deus terminou a obra e colocou o mundo para rodar, colocou o mundo para girar. E esse movimento não foi fechado, mas permaneceu aberto. O que significa o movimento do mundo aberto? Significa que o 7º dia foi santificado e abençoado como parte aberta do círculo do movimento. Aberto de modo que os seres do mundo têm acesso à casa de Deus e Deus tem acesso a você. Então é fundamental a espiral, que a espiral te faz sempre ir para frente e para cima, para frente e para cima. Então esse movimento em espiral faz você ter acesso a Deus e Deus ter acesso a você. Por isso que no ritual de curas fala-se muito de qual fenômeno da natureza? Que eu esqueci lá, tromba marinha. Então a pessoa ela entra em sintonia, cria um pensamento forma, reveste esse pensamento forma dos seus mais nobres sentimentos de amor, e revestir esse pensamento forma com o seu próprio altruísmo, você pode acessar Deus, e Deus vem e revivifica esse pensamento forma, e a pessoa pelo qual você estava orando será então curada. Se você se perguntar que o método não funciona, é porque nós, obreiros, não estamos sabendo fazer o procedimento. Porque é difícil, né? A gente fazer. Você tem que estar numa semana, num mês e numa vida inteira trabalhando numa sintonia boa para conseguir fazer isso. Para quem tem dúvida de como Deus cria o universo, isso aqui é uma galáxia em espiral. Não tá muito, dá para ver direito, né? Mas essa aqui dá para ver quem enxergar uma espiral aqui. Aqui uma super galáxia e aqui uma galáxia pequenininha, aqui também é espiral. Só para vocês terem ideia, cada pontinho desse aqui, ó, não é uma estrela, mas é um sistema solar. Estamos falando de galáxia. Então é muito grande, né? Então Deus cria tudo em espiral. Só que aí Deus então descansou no 7º dia e deixou essa espiral aberta para nós. E nessa condição nós estávamos na natureza naturante. Nesse procedimento veio então a serpente, né, Lúcifer, e disse: não haverá liberdade no mundo enquanto o círculo do mundo não for fechado. Então veja, Deus deixou o movimento em espiral aberta. Aí vem a serpente e fala: meu, enquanto você ficar aí, você vai ser um capacho de Deus. Se você quiser realmente ser livre, você tem que se bastar em si. Porque ser livre em si mesmo, ser livre é ser em si mesmo, sem a ingerência de fora, especialmente do alto da parte do Pai. Enquanto permanecer a abertura do círculo do mundo, no círculo do mundo, enquanto o sábado existir, o 7º dia, o mundo seguirá sempre a vontade de Deus, do Pai, não a sua. Então a serpente pôs a cauda na sua boca e formou um círculo fechado. Já viram esse símbolo aqui? Girou com grande velocidade e assim criou no mundo um grande turbilhão que engoliu Adão e Eva
e outros seres aos quais Adão tinha imposto o nome, o seguiram. Quais são esses outros seres que nós colocamos nome, que caíram junto conosco? Quais são os seres que caíram conosco? Os outros 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Então a queda do homem não trouxe só o homem para incongruência cósmica. A queda do homem trouxe todos os outros 3 reinos. Por isso que se vê macho e fêmea no mundo animal. Por isso que se vê animais com doença. Ué, mas o animal não comeu fruto ainda do conhecimento? Por que você tem bicho com deformidades? Uns vão dizer, porque o espírito grupo não é perfeito, o espírito grupo também erra. Mas mais do que isso, os animais e os vegetais têm deformidades porque nós trouxemos ele para a incongruência quando caímos. Por isso que é propósito nosso voltar o máximo possível para a condição original. Reconquistar a dignidade espiritual. Porque quando nós reconquistarmos a dignidade espiritual, pelo erguimento da coluna feminina, nós vamos fazer com que essa turma toda que está caída suba também. Então é mistério que façamos isso. Bom, Arthur, é interessante que o planeta que a gente vive, por mais maravilhoso que ele seja, né, dentro da sua beleza, né, a natureza, ele acaba sendo como um elemento desacelerante do processo da queda, né? O próprio Jacob Ben, né, também iniciado, né, ele coloca isso, né, que a Terra física, o que a gente vê, na realidade, é materialização de pecado. Nós somos materialização dessa queda. Né? Sim. Que na realidade não era, né, pra gente não estar aqui com esse corpo físico, era para sermos no mínimo éter, né? Então é claro que nós teríamos que passar pela química, mas não desse jeito incongruente que não permite com que o espírito se manifeste deformado, que não reflete o espírito. Dificuldade, né? Por outro lado também, pelo nosso grau de queda, também a gente deve considerar como uma super bênção, né? Porque, querendo ou não, a gente pode dormir, a gente tem algum tipo de proteção no sentido de para a própria alma, né? O espírito, né? Então, se a gente não tivesse isso, fôssemos só centelhas vagando aí pelo cosmos, ia ser muito pior, né? Sim. Nós precisamos de toda uma estrutura aí para nos proteger de tudo isso daí, né? Que nós mesmos causamos. Mas nós temos que sair disso. Claro, por favor. Não tem problema nenhum. Por que a mulher é considerada pecado? Eva fez Adão pecar. Tem a ver com isso daí? O conceito de homem e mulher, o conceito de homem e mulher, o ser humano ele é bissexual do ponto de vista espiritual, não é bissexual do ponto de vista físico, tá? Porque senão a pessoa vai sair pegando todo mundo na rua, não é isso. Nós somos seres andrógenos, espiritualmente. Sou muito sério. Pela Fraternidade Rosa Cruz, não só pela Fraternidade Rosa Cruz, mas por todo o ocultismo sério, você vai aprender que o ser humano ele encarna uma vez homem, uma vez mulher, uma vez sempre. Tem um porquê disso, mas em outro momento a gente discute. Então, hoje eu estou como homem, mas a próxima eu vou ser mulher. Então, quando se diz que a mulher é a causadora, a primeira coisa, só para dizer, né, que aí o homem, a sociedade fica pondo a culpa na mulher, como se o homem não fosse mulher também. Né? E a mulher às vezes assume a culpa como se ela também não fosse homem. Não tem nada a ver isso. A queda ela é de todos nós, porque nós somos os dois polos. O que recaiu ignorantemente nas costas da mulher, isso daí, da Eva, que na verdade somos nós. Todos nós somos Adão e Eva. Todos nós. É simbólico isso, né? E nós estamos caindo até hoje. Nós continuamos caindo. É simples. A mulher, ela por ser feminina, ela desenvolve uma habilidade que é mais difícil de ser desenvolvida enquanto você está encarnado homem. Chama-se habilidade de imaginação. Então a mulher, ela consegue imaginar, ela consegue intuir, ela consegue ter um acesso pela imaginação de coisas que estão extrasensoriais, extrafísicas. O homem não, o homem é mais vontade. Ele sai fazendo. Então é difícil para o homem conceber o abstrato.
mulher não. A mulher ela já recebe um impacto espiritual muito maior do que o homem. O homem é duro, a mulher já é mais leve. Então a mulher é um canal perfeito entre o céu e a terra. Tanto que a mulher é representada muito bem pelo caranguejo, signo de Câncer. O que o caranguejo faz? Ele vai para a água e vai para a terra. Ele é o ser que transita nos dois mundos. E não só é o ser que transita pelos dois mundos por ela, que tem esse acesso, como é por meio dela que seres do lado de lá encaram do lado de cá. Então a mulher é perfeita, ela é a condutora. Maria, que é a primeira mulher, é a condutora de tudo isso. Por ela ter essa sensibilidade maior, Lúcifer precisava fazer um trabalhinho conosco, que eu não vou falar hoje. E ele tentou acesso à humanidade para poder ele avançar também, que é abrir os nossos olhos. Como o homem está muito focado na matéria, na vontade, ele não teve ponto de contato com o homem. Quando ele chegou na mulher, como a mulher tem esse lado sensível, teve. E qual que foi a expressão, qual foi a parte física da mulher que o Lúcifer teve acesso? A coluna espinhal. Por isso as formas de serpente. Não é que é uma serpente literal, ele era um espírito. É que para a mulher, imaginando, o que é essa influência que eu estou ouvindo, que eu estou sentindo? Quando ela olhou para dentro dela, ela viu que era na coluna espinhal dela, que é a forma que ela fez uma analogia, chama de serpente. E aí então ela ouviu, antes do homem. E aí, como ela, apesar de ser sensível, ela também tinha, como ela é caranguejo, ela também tinha acesso ao ouvido. Ela chegou e falou: cara, tem uma galera aqui que está querendo conversar com a gente. Aí essa simbologia, então comida, a fruta também come. Então é isso. Só que isso não foi uma vez, todo mundo, uma hora encarnava o homem, outra hora encarnava a mulher. Quando eu encarnava a mulher, eu recebia influência de Lúcifer. Quando eu encarnava o homem, não recebia. Todo mundo caiu. Todo mundo continua caindo. Então, ignorantemente, nós colocamos a culpa na mulher como a grande causadora, a costela que caiu. E aí vem o feminismo burro, né? E pega isso e pega a coluna feminina que é pura e não, nós temos que ser que nem os homens. O homem já é um ser degenerado. Você quer ser que nem a gente? Não é verdade? Mas enfim, é por isso. Resumidamente, ser em si mesmo, que é a proposta de Lúcifer, que é engolir a própria rabo, sem ingerência de fora, significa ignorar um dos polos da natureza, o polo feminino, e focar toda a luz sobre o polo ativo. Por isso que hoje nós temos que trabalhar, falar 5 idiomas, ir fazer high school, fazer doutorado, sanduíche fora, ou ir para as empresas e investir na bolsa. Por quê? Porque você fica unilateralmente trabalhando, acumulando, e esquece que você tem um outro polo. Se você não desenvolver, você não vai crescer. Já foi, matéria já foi. Por isso, os clérigos sempre enfatizam a necessidade de fé, enquanto os estadistas, os ocultistas, enfatizam o trabalho. Como resultado, nós, enquanto espíritos, não temos mais acesso aos corpos que criamos. Lembra do período Saturno, período lunar, período mostrando lá? Então, aqueles corpos que nós criamos, nós perdemos acesso. Isso porque a mente, que é emocional hoje, somada aos efeitos da falsa luz, ou seja, do alimento, do fruto do conhecimento, quer se bastar em si mesmo e não permite com que haja um esvaziamento. Dizem que a natureza tem horror ao silêncio, não é assim? Por isso que você tem que ficar que nem uma maritaca falando com as pessoas. Blá, 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 blá. A pessoa que é muito quieta é antissocial, né? A natureza tem horror ao silêncio, mas o espírito tem horror ao cheio. Quando você fica falando, um logorreia, babando, falando, você está cheio, e aí o espírito não vai encontrar espaço para se manifestar em você. Então cala a boca, fecha a matraca, entre em contato com você, deixa o silêncio falar. No silêncio tem tudo o que você precisa ouvir, tudo. Nesse silêncio Deus vai chegar em você. Enquanto este reforçar sua vida
como separada ou unilateral, ou seja, o homem se basta a si mesmo e se torna separado e unilateral do universo. Por isso que nós somos hoje uma anomalia. Nós somos um grande radical livre no universo. Não só nós, mas é importante só termos consciência de nós, porque se for ter consciência do resto, né, da conta dentro de nós, essa condição miserável torna a individualidade em individualismo. A individualidade do espírito se torna egoísmo. Tudo que se fala numa fraternidade Rosa Cruz ou numa escola ocultista séria, tudo o que se fala tem um correlato anatômico, tem um correlato físico, tudo. Por isso que se diz que o corpo é um grande templo. E quando você está construindo uma igreja, um templo, você está construindo um próprio corpo. Essa é a simbologia. Então, qual é o correlato anatômico que nós temos que é fruto da queda? Chama-se cérebro, sistema nervoso central, que é o pirulito, encéfalo e medula, sistema nervoso periférico e a musculatura esquelética. Qual que é a musculatura esquelética? A que te permite fazer as coisas pela vontade. Ou seja, tudo que você faz pela sua vontade é fruto da queda. Não é louco? Nada do que você faz consciente é fruto da natureza naturante. Tudo que você faz é fruto da natureza caída. Todos os pensamentos que você gera, tudo que você fala, tudo que você faz, está sob influência lucífera. É desesperador isso ou não? Depende da tua relação com isso, né? Com Lúcifer? Depende de quanto você tem de consciência. Porque veja, quanto mais consciência eu tenho, mais eu percebo que cada passo que eu dou para lá ou para cá, cada palavra que eu pronuncio, tudo que é voluntário, sai da minha natureza caída, a natureza que gera pecado, a natureza que degenera, a natureza que gera doença, que gera morte. Na realidade, É ação, né? A tradução da palavra karma é ação. Entrou em ação, Karma. Por isso que tem que ter karma, né? na realidade, tudo depende de como a gente se... assim, acho que é uma somatória de coisas, né? A consciência que a gente tem em relação a isso e como a gente interage, né, com a informação que acessa, né? Então, por exemplo, os espíritos lucíferos, eles não têm um corpo como o nosso, por exemplo. Então, eles vão trafegar justamente entre o nosso corpo e os anjos, vão estar nesse ínterim. Então, automaticamente, eles vão depender de nós para que eles possam evoluir. Dependendo do tipo de atitude que você tem, que nós tenhamos, né, a gente tanto pode ajudá-los a subir ou a descer. Então, na realidade, é um projeto cósmico, né? Projeto cósmico. O difícil é você conseguir utilizar a energia lucífera para trabalhar junto com você, para ela ser tua amiga. Isso que é difícil, né? Isso. Quem ensina isso é o Goethe, do Fausto. A obra do Fausto inteirinha é justamente isso. É você entender esse projeto cósmico e ele converte o Mefistófeles, né? Ele traz o Mefistófeles para a luz, né? Mefistófeles Essa vai ser a peça que a gente vai passar mês que vem, né? Vai ser o Mefistófeles. É maravilhosa. Então, por isso que a gente tem que se debruçar no... Por isso que não é para ler os 50 tomos de símbolo mesmo. Leu, presta, cara. Fica lendo essa porcaria. Aí a que vai ler o mito dorme. Lógico, fica lendo porcaria, fica vendo novela. Pô, isso não vai saber nunca das coisas. Colabora com o cosmos, né? Dá uma ajudinha, pô. Cristo vem e fala, pô, vocês não me ajudam, né? Todo ano ele vem. E a Maria, que é o papo de hoje, né, ela vem justamente te ensinar a reabrir esse círculo da serpente que engole o próprio rabo. Ela vem reinaugurar a espiral. Ou seja, a pureza é o único meio, a castidade é o único meio pelo qual você consegue reabrir o círculo. E aí, né, por isso que eu gosto do Evangelho de São João também, né, que é, quando você entende a natureza caída, você lê o Evangelho de São João, é só chapuletada na cabeça, né? Então vamos lá, Evangelho de São João. Cristo cura um cego
no sábado, no dia que está fechado. Isso que é importante, né? Então, estava ali um homem que havia 38 anos, que há 38 anos achava inferno. 13 mais 8 dá quanto? 11 representa as duas colunas do templo erguidas. Então era um homem que já estava com as duas colunas, masculina e feminina erguida. Por isso que ele tinha 38 anos. Não é à toa que ele tinha 38 anos. E ele só que ele estava indo em inferno. Porque lembra que Irã Abif conseguiu ir até um ponto? Aí daquele ponto em diante ele precisava da misericórdia do divino para poder se desabrochar e se realizar totalmente. Então esse era um ser que estava numa condição semelhante. Ele estava com as duas colunas do templo de pé, mas estava faltando o divino vir e dar o toque final, a mágica final para que ele pudesse se curar. E Jesus vendo este deitado significa que o poder espiritual ainda não estava operante, de pé. Estava ainda, está pronto, mas está faltando a ignição, né? E a ignição só pode ser dada por ele. Por isso que nós